computador. Pode ser, a sala é sua. Então, boa noite a todos. Eu sou Ricardo Capuano, sou médico veterinário, né? Trabalho com a espiritualidade dos animais, acho que uns 8, 10 anos já, acho que mais de 10 anos até, né? Já faz bastante tempo. Já fiz parte do grupo Irmãos Animais, já fiz parte do NUVET, Núcleo Veterinário da Associação Médica Espírita, já fiz parte do Jacó, do Irmão Jacó, de um centro que chamava Caboclo Pedra Preta, né? Já trabalhei em bastante centro, né, com essa parte dos animais, ajudando tanto a implantar quanto a desenvolver o trabalho para os animais. No, também num outro grupo fraternidade também a gente já ajudou. E a gente vai, né, tentando disseminar essa ideia de que os animais também são bem-vindos no centro espírita, né? E até porque eles não vão sozinhos, eles vão com a família e levam todos aqueles necessitados, tanto encarnados quanto com eles, né? Eles ajudam muito mais do que a gente imagina. Hoje eu estou trabalhando, eu sou um dos dirigentes e dos fundadores do União Espiritualista Alma Luz, um grupo que se citou em favor dos animais, mas que são de várias vertentes religiosas e de várias terapias energéticas, né, que a gente fala, em conjunto pelos animais. Então, a gente tem pessoal que é reikiano, tem pessoal que é do Jorei, né, que é messiânico, tem pessoal que é do espiritismo, tem pessoal que é da turma do Ramatiz, tem pessoal que é kardecista, tem pessoal que é da Umbanda, né, e tem pessoal que é do Candomblé, mas uma Umbanda e um Candomblé que não mata nenhum tipo de animais, justamente faz o contrário, valoriza os animais como centros de forças e como instrumento de axé, né, que eles falam. Então, assim, são grupos que se reúnem e a maioria do pessoal é tudo vegano, né? Então a gente nem usa, nem abusa, nem faz nenhum tipo de sacrifício, nem trabalha com nada que é de material animal, né? Curar todo mundo, respeitar muito e fazer tudo em favor dos animais. Hoje a gente vai estar falando sobre um livro, que é também essa palestra, que ainda não foi lançado, mas a gente está lutando muito para lançar. E que foi um pedido, né, dos espíritos, porque o que está acontecendo? A gente, como veterinário, a gente vê que muitas pessoas têm o único amigo, o único parente, o único companheiro, o animalzinho de estimação, né? E às vezes nem é o único, mas é um membro muito importante da família, né? E quando aquele animalzinho desencarna, a pessoa fica revoltada, ou fica doente, ou fica com depressão, ou muitas vezes fica revoltada com Deus e com a religião. O nosso objetivo é tentar diminuir essa revolta e também procurar entender, né, por que, que os animais sofrem, por que, que eles desencarnam, por que, que eles passam por certas situações de dor e sofrimento, para a gente tentar minimizar, né, essa sensação tanto de desespero quanto de revolta, né? Então, o nosso livro chama Animais, Amor Incondicional, e ele traz um conhecimento e uma responsabilidade também para o tutor, né, para o tutor entender o papel que ele faz em relação aos animais, que é muito maior do que a gente imagina. Pode passar. Um pouquinho. Pode passar para frente. Então, essa aqui é a capa do livro, ele logo logo vai estar saindo. Quando sair, a gente avisa para vocês também. A Ana Bittar também ajudou a fazer, ela é uma jornalista e ela também é artista plástica, né? Então ela ajudou, ela fez a capa, fez também uma parte do livro, né? Então ela também participou. Pode passar. Mais um. Isso. Pode passar mais uma. E qual que é o nosso objetivo? Então, a gente tem que entender, volta um agora. A gente tem que entender que o animal, então, o objetivo é mostrar que o animal é uma alma que está na fase de animal, né? Mas conforme ele vai evoluindo, ele vai galgando novas fases evolutivas. E para ele ter essa evolução, o que, que ele precisa? Muitas vezes ele tem que passar por dores, por sofrimento, né? Para ter um aprendizado, né? E principalmente para evitar, né? E qual que é o nosso papel? Entender isso daí para poder minimizar e entender melhor essa situação de dor, né? Pode passar. A gente vê que a alma, pode passar. A alma ela vai passando de uma fase de mineral, de vegetal, de animal, dentro do reino animal, desde os animais mais
simples, até mais elaborados, até chegar no reino hominal. Mas onde que a gente vê, né, que está escrito que tem uma alma, que os animais têm uma alma? Pode passar. Então a gente vê no livro da Gênese o que é escrito. Então está escrito assim. Tem vários lugares na codificação espírita, tem vários lugares falando, né, da alma do animal, da alma em várias fases de evolução, mas aqui é um lugar que está bem resumido e bem simples e tira muitas dúvidas, né? Então ele fala assim na Gênese: a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Aqui ele já não faz diferença entre o homem e o animal. Fala tanto do homem quanto do animal. Aí ele continua: está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho sobre a matéria bruta. Então, muita gente fala assim: o animal tem princípio inteligente e o homem tem alma. Mas você vê, aqui ele não faz diferença nenhuma. O princípio inteligente, nem para homem, nem para animal, nem alma para homem, nem para animal. É tudo igual, é a mesma alma passando em várias fases. Ainda ele completa: o corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não. Ao contrário, sai dele fortalecido, mais lúcido e mais hábil. Então, na mesma hora, ele fala de alma, fala de espírito, fala de princípio inteligente. E tudo como sinônimo, né? Então, o que acontece? A gente não tem muita gente que às vezes inventa um monte de história para negar uma alma para os animais. Mas a mesma alma que passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, vai chegar numa hora, vai chegar no homem, né, na fase de homem, e é a mesma alma, só vai estar em fases diferentes. E para ela ir passando dessas fases, ela precisa passar por várias situações, muitas vezes de dor, de sofrimento, de angústia, né? Então, isso que a gente tem que começar a entender. Pode passar. E não é só no Espiritismo, né, que fala sobre isso. Aqui a gente tem também o Chico Xavier falando: sim, os animais têm alma e valem pelos nossos melhores amigos. Então, a gente vê na Gênese, né, no livro, na síntese kardecista, e também a gente vê o Chico Xavier também confirmando. Pode passar. Mas a gente vê em outras religiões também se falando e em outros tempos também. Que a gente vê no Egito Antigo, a pedra se converte em planta, a planta em animal, o animal em homem. E o animal em homem e em espírito, o espírito em Deus. Né? Então, assim, a gente vê que a alma vai passando em várias fases. Desde o Egito Antigo já se pensava isso. No hinduísmo também se fala: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e toma consciência no homem. Também já vem há muito tempo sendo dito. Na Indochina, a alma dorme na pedra, sente no vegetal, agita-se no animal e evolui no homem. E o Leon Denis, né, no Espiritismo, falando: a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Então, tudo isso, né, já vem há muito tempo se indicando que a alma vai passando várias fases. Pode passar. E aí a gente fica pensando: por que que o animal fica doente? Né? Por que que a gente, ele sendo, pode passar mais uma, ele sendo um ser tão puro, sendo um ser tão inocente, né? Por que que Deus permite que ele sofra, né? E aí a gente fica pensando: nossa, por que que Deus permite isso? Pode passar. E a gente tem que ter uma humildade de perceber que a gente não consegue entender o que é Deus. A gente não consegue entender os desígnios de Deus. Você vê, o Mahatma Gandhi, que era um ser iluminado, ele falando de Deus é uma coisa totalmente desconexa. Então ele fala assim: Deus é menor que um átomo, é maior do que a Himalaia. Encontra-se numa única gota de água e, todavia, nem os 7 mares podem contê-lo. A razão é impotente para reconhecê-lo. Ele está fora de seu alcance. Aqui a fé é essencial. Então, se o Mahatma Gandhi, que é um ser evoluído, ele não consegue entender Deus, né? É muita vaidade nossa a gente querer entender Deus, entender por que Deus faz as coisas. Então a gente tem que se colocar no lugar, né, de um observador humilde e distante, uma formiguinha, né? Então, assim, a gente vê um pedaço do filme e quer entender a novela toda. A gente vê o comercial da novela e quer entender a novela inteira, né? Então não é isso. Pode passar mais um. Então a gente é como se fosse, para a gente entender, né, o que é Deus, a gente teria que modificar muito, ter muito mais inteligência. Então a gente vê aqui no Livro dos Espíritos, na questão 604. Tudo se encaixa na natureza pelos laços que não podeis ainda compreender. E as coisas mais desiguais na aparência têm pontos de contato que o homem nunca chegará a compreender na sua condição atual. Ele pode entrevê-la pelo esforço da sua inteligência,
Mas somente quando essa inteligência tiver adquirido todo o desenvolvimento, estiver livre dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que poderá ver claramente na obra de Deus. Enquanto isso não acontece, suas ideias limitadas lhe fazem ver as coisas sob um ponto de vista mesquinho e restrito. Também bem o que Deus não pode se contradizer, e que tudo na natureza se harmoniza pelas leis gerais que nunca se afastam da sublime sabedoria do Criador. Pode passar. Então, é muita vaidade nossa a gente falar, nossa, Deus deixa esses bichos sofrer, deixa os animais sofrer, deixa as pessoas sofrer, as crianças sofrer. Tudo tem um sentido. A gente que não consegue entender, né? Então, a gente é como se fosse um cego tentando entender um elefante. Se a gente pegar na pata do elefante, vai falar, nossa, esse animal é forte que nem um tronco de árvore. Se a gente pegar no rabo do elefante, vai falar, nossa, esse animal ele é como se fosse uma cobra. Se pegar na orelha, fala, nossa, ele tem asas. Então, assim, a gente é cego palpando o universo, né? E tentando entender tudo com a vaidade que a gente já tem predisposta, né? Achar que a gente tem mais sabedoria do que Deus. A gente tem que se colocar no lugar humilde e tentar, na humildade, entender, né, por que as coisas acontecem. Pode passar. Então, por que os animais ficam doentes? Eles ficam doentes, passam por sofrimento, não porque Deus é mau ou injusto. Também eles não estão para compensar ou resgatar seus erros, mas o livre-arbítrio deles é muito restrito. Mas eles sofrem para que alcancemos o reequilíbrio de seus princípios espirituais e que com sua consciência se expanda e evolua. Então, por que eles sofrem? Muitas vezes para se reequilibrar por alguma coisa que o homem fez e desequilibrou eles, e também para a própria evolução, né, da consciência e da evolução do espírito. Pode passar. Então, o que acontece? A doença, muitas vezes, advém do aprendizado do próprio animal ou muitas vezes da própria família que o cria. E eles não são escudos nem absorvem as energias e vibrações negativas direcionadas a nós. O pessoal fala assim: ah, fizeram macumba para mim, pegou no cachorro. Fizeram macumba para mim, pegou no gato. Não é assim, né? Isso seria uma coisa injusta, né? E que nem você vai e briga com o vizinho, aí o vizinho tem raiva de você e o gato cai morto. Não é assim, né? Não pode ser assim. Então, o que acontece? Eles não são escudo nem absorvem as vibrações negativas direcionadas a nós. Mas quase sempre eles sofrem a influência das nossas vibrações. Então você vai briga com o vizinho, você fica com raiva, você fica irradiando aquela raiva. O vizinho também te manda raiva, você também fica recebendo aquela raiva. E aí você pega o animalzinho no colo. Né? O que acontece? Ele vai ser que nem um fumante passivo. Ele vai estar absorvendo uma energia que você criou e que recebeu dos outros e que está em você, mas você está segurando ele no colo e está passando para ele. Né? Então, muitas vezes, os animais eles se assemelham muito a fumantes passivos. Pode passar por frente. Então, a mesma coisa, a pessoa que fuma, o pó está perto, é claro que ele vai ter problema respiratório, né? Muitas vezes a pessoa fuma e tem um canário, né, de estimação. De repente o canário cai morto. Ah, fizeram macumba para mim. Não, você está fumando, você está intoxicando o canário e ele é pequenininho, ele também não pode sair para tomar ar porque está lá preso junto com você e vai se intoxicando e acaba morrendo, né? Muitas vezes cachorro, gato também tem aquelas tosses secas. A pessoa fala, ah, não sei por quê. Às vezes está fumando perto do animal, né, da rinite, da tosse, infecção respiratória. É a mesma coisa, isso no plano físico, né? Pode passar. Agora a gente precisa imaginar como que é isso no plano espiritual, né? Então, quanto pensamento ruim, quanta energia ruim que a gente gera em volta da gente, e emoções ruins, e a gente fica irradiando isso para o animalzinho. Né? Então você fica o dia inteiro com aquele animal no colo, compartilhando aquelas energias ruins que você tem dentro de você. Né? Então você tem mágoa da tua mãe, mágoa do teu pai, mágoa de alguém, você começa a criar uma doença cardíaca. E você está segurando o animal no colo. Aquela radiação vai criando doença cardíaca nele também. Então o papel de nós, como tutores, é muito maior do que a gente imagina. Aí a pessoa fala assim, ah, meu animalzinho tem um problema no joelho direito, igual eu. Meu animalzinho tem problema na câmara cardíaca esquerda, igual eu. Por que será? Né? Será que a gente está irradiando isso para eles? Né? Pode passar. Então, tudo que é pensamento, tudo que é emoção, tudo que é energia que a gente absorve dos lugares que a gente vai,
tudo isso fica flutuando em volta da gente, fica interferindo na nossa psicosfera. E quando a gente compartilha isso com os animais, eles também recebem isso. Pode passar. Então eles vão recebendo todas essas porcaria. Né? Então muitas vezes eles acabam ficando doentes até por causa disso. Agora outro motivo, né, de sofrimento e de dor. Então muitas vezes eles têm os princípios deles alterados. Então eles precisam recuperar o equilíbrio dos seus princípios vitais. Então vamos dizer assim, um pitbull, ele é treinado para ser agressivo e violento. Né? Então o pessoal amarra o pneu, faz ele grudar no pneu. Aí quando ele grudar na perna de alguém, ele vai achar que é a mesma coisa que o pneu, que quanto mais ele morder, mais o tutor dele vai ficar feliz. Porque ele aprendeu como se isso fosse a mesma coisa, né? Então ele aprendeu que o dor, o sofrimento e a violência é uma brincadeira. Então, a culpa é do pitbull? Não, não é. É da pessoa que ensinou, né, aquilo errado. Então ele vai ter que vir uma próxima encarnação para desaprender, né, para aprender o que é certo e desaprender o que é errado. Então, muitas vezes, um pitbull pode vir como um pincher. Por quê? Porque se ele viesse com o pitbull de novo e mordesse alguém, ele ia matar a pessoa e ia acabar sendo morto e não ia ter tempo de reaprender. Né? Então, muitas vezes, ele vem num corpo que facilita o reaprendizado e a lição que ele tem que aprender naquela vida. Vamos dizer que ele vem como um pincher. Então, ele vai e morde duas, três vezes a pessoa briga com ele começa a entender que aquilo é errado. Ele vai e morde um outro cachorro maior, o cachorro corre atrás dele, ele fica com medo, vai aprendendo que aquilo é errado. Né? Então, mesmo que ele morder várias vezes, ele nunca vai criar um estrago igual uma mordida de um pitbull. Né? Então, ele vem naquele corpo, naquela situação, para reaprender, né? Para reequilibrar, desaprender aquilo que estava errado e aprender o que é certo. Né? Pode passar. Então, muitas vezes, a gente tem o reajuste. Né? O homem causa o erro, né? Transforma o animal, ensina o animal de maneira errada, muitas vezes trata de maneira errada, aí ele tem que vir numa situação para reajustar. Pode passar mais um. Então, às vezes, ele vem numa forma, numa situação, para reajustar. Né? Então, muitas vezes você vê quantos pincher aí bravo, né? Não vou dizer que a maioria eram os pitbull, mas a personalidade deles é quase igual, né? São super violentos. Né? Tem uns que são bonzinhos, mas a maioria são corajosos, né? Então, muitas vezes é uma maneira da gente reajustar. Pode passar. Então, a gente tem essa obrigação de reequilibrar. O Chico fala muito sobre isso, né? O Emmanuel falando pelo Chico, ele fala assim: tudo se resume em graves responsabilidades para os humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhe alteram o equilíbrio natural de seus princípios espirituais, determinando ajustamentos em posteriores existências. Então, tudo que a gente causa de medo, de dor, de sofrimento, de tudo que a gente ensina de errado para os animais, muitas vezes a gente tem que vir na outra vida junto com eles, né? E eles virem numa outra vida para se reequilibrarem, para desaprender o que é errado e aprender o que é certo, né? Então, muitas vezes tem esse ajustamento. Pode passar. Agora, outra, que bonitinho. Então, tem que ensinar ele, né, para que ele possa desaprender a violência. Pode passar mais. Agora, tem outras maneiras também de aprendizado. Né? Muitas vezes a gente passa por uma situação de dor e sofrimento por causa de evolução e de aprendizado. Pode passar. O homem, ele geralmente ele pode aprender estudando, pode aprender vendo o exemplo dos outros, pode aprender praticando, né, lendo. Agora, os animais, a maioria do aprendizado deles se dá por situações físicas. Então, vamos dizer assim, um gato, ele é muito arredio, agressivo, né, e ele sempre se esconde e foge. Então, a pessoa quer pegar ele para adotar, para levar para uma ONG, não consegue porque ele foge, ele se esconde, ele é agressivo. Então, um dia ele é atropelado, aí ele se machuca, fica lesionado, fica com fraturas, lesões, aí ele acaba conseguindo, as pessoas acabam conseguindo pegar ele, resgatar ele, cuidar dele, e aí ele começa a perceber que entender o que é o amor, o que é o carinho, o que é ter uma família, né? Então, muitas vezes uma coisa ruim traz uma coisa muito boa, né? Que é justamente para ele poder ter aquele aprendizado e aquela evolução. Então, né, muitas vezes o aprendizado deles tem que se dar de uma forma mais direta, mais física, né? Porque eles não têm a capacidade nem a oportunidade de estudar, de aprender estudando, de aprender copiando os outros, né? De aprender vendo
internet, né? Então eles têm que passar muitas vezes por situações mais difíceis. Pode passar. Mas aí a gente vê esse gatinho, né? Foi resgatado e aí foi cuidado, recebeu uma, foi adotado pode voltar. Foi adotado por uma família e graças a Deus recebeu bastante amor, carinho e tudo, né? Volta mais um. Então, e por que sofrem os animais? Aqui a gente vê Herculano Pires falando sobre isso. Espera um pouquinho. Então tem que ir para Mais um para frente, frente. né? Aqui é o mesmo gato, né? Para vocês verem. É, aí, isso aí. Aqui? Então, por que que sofrem os animais? Aqui a gente vê, volta um, Volta isso um. aí. Por Esse que aqui. sofrem os animais? Aqui a gente vê Herculano Pires falando, né? Voltou de novo. Hã? Agora se eu volto para essa tela. Passa mais um para frente. Aqui. Não, para frente. É esse daí, essa. Então, por que sofrem? Sofrem porque evoluem, porque toda evolução, consciente ou inconsciente, aí passou direto. Essa aqui? Então, a gente vê Herculano falando que todos os animais, isso, essa daí, todos, então sofrem por quê? Porque evoluem, porque toda evolução, consciente ou inconsciente, é sempre acompanhada das dores do parto, que anunciam transações evolutivas para planos superiores. A dor apresenta-se em todo o cosmos como decorrência natural dos processos evolutivos. É uma consequência dos esforços estendidos pelas coisas e os seres, e luta com os obstáculos internos e externos com que todos nós e todas as coisas e seres se deparam no caminho da evolução universal. Então, você vê aqui o Herculano Pires ele fala de uma maneira tão clara que tudo, todos os tipos de seres, todos os tipos de situações, todos os tipos de, de coisas, né, ele fala, coisas e seres, passam pela evolução. E toda evolução é acompanhada de dor. Ele fala dores do parto. Né? Então, toda evolução passa por uma dor, né? Por uma situação de sofrimento. Né? Então, por que sofrem? Porque estão passando por uma evolução. Né? Então, isso que a gente tem que entender, que é uma coisa normal. Não é maldade de Deus, não é erro. Muitas vezes não é por causa de nosso erro, ou por causa da nossa deficiência, ou porque, né, é uma coisa que é normal, uma coisa natural. Pode passar. E tem mais um motivo também porque os animais sofrem, né? Eles sofrem por amor por seus tutores, né? Por amor à sua família. Então, muitas vezes eles sofrem de maneira voluntária, né? Pode passar. Então, a gente tem muitos casos que os animais sofrem de maneira voluntária, até para evitar que aquele pessoa passe pela mesma situação. Né? Então, muitas vezes, o animal passa por uma doença que serve para preparar a família para quando um humano, né, for ter a mesma doença, ou muitas vezes até para prevenir, para que aquele humano não tenha aquela doença. Então ele vê aquele animal com aquela doença, ele procura evitar, né, de sofrer a mesma coisa. E muitas vezes serve de aviso, né, para a gente mudar de hábitos, mudar de situações. Pode passar. A gente tem dois casos que a gente gosta de comentar, que são praticamente missões, né, que os animais assumem para si para cuidar dos seus tutores. Né? Então, uma é dessa cachorrinha, ela era uma cachorrinha, pode passar mais um. Uma cachorrinha que foi resgatada da rua, ela é vira-lata, né? Não tem raça definida, a Suzy, e ela estava com 3 anos e ela começou a ter cirrose hepática. E ninguém entendia por quê, porque não tinha motivo. É uma cachorra nova, vira-lata, nunca passou por nenhum envenenamento, nem nada, e de repente e se alimentava normal, e de repente começou a ter cirrose hepática. Aí começou a passar por muito sofrimento, muita dor. Aí, quando ela desencarnou, o tutor dela, que era um trabalhador do centro, ele perguntou para os espíritos, né, por que a cachorrinha teve que passar por isso? Aí o espírito falou para ele, olha, você era alcoólatra e você parou de beber. Só que como estava tendo essas, estava tendo uma dificuldade no trabalho, você estava começando a beber de novo. Então, para você, né, quando você começou a ver ela passando por todo esse sofrimento, essa dor, você lembrou do que você estava já passando, né, que você já tinha passado, e você parou de beber. Então, assim, ela se dispôs a passar por isso para que você não passasse. Né? Aí ele falou assim, mas ela disse sim, ela aceitou isso, né, passar por tudo isso por minha culpa. Ele falou assim, ela amava tanto, ela ama tanto você, que é como se ela dissesse sim, eu vou passar por isso.
né? Então, deu a vida dela e passou por toda aquela situação por amor ao tutor, um amor incomensurável, né? Um amor sem medida, né? E sem nenhum obstáculo, né? Então ela passou. Tem um outro caso também, uma gatinha, tem uns amigos nossos que eles têm 15 gatos. Aí um gatinho morreu, aí eles falaram, não vamos pegar mais gato, né? Já estamos com 14, né? Vamos cuidar desses daqui, não vamos pegar mais. Aí a filha deles ficou grávida e a filha deles tinha síndrome do pânico. Então, de vez em quando, tinha crise de pânico. E passava mal, ia para o hospital, e ela ficou grávida. Então, o pessoal já ficou imaginando que cada pouco, quando o nenê desse um chute, ela já ia ter uma crise de pânico e ia parar no hospital. Aí, de repente, quando ela ficou grávida, que já estava começando a desenvolver o nenê, apareceu um cachorro levando um gatinho na boca. E largou na porta deles. E eles viram, pegaram o gatinho e começaram a cuidar. E o gatinho era muito novinho, estava com o olhinho fechado. Então tinha que dar mamadeira, tinha que limpar, ajudar a fazer cocô, ajudar a fazer xixi. Né? E aquela menina que estava grávida começou a cuidar do gatinho. E como ela cuidava do gatinho, ela foi prestando atenção tanto no corpo e tudo mais, e ela não teve nenhuma crise de pânico nesse período todo de dia. Foi dando atenção para o gatinho e foi treinando também para quando ela tivesse o nenê, né? Ia ser mais ou menos a situação parecida. Então, graças a Deus, ela fez uma gestação maravilhosa. Ela teve o nenê também, já tinha experiência de cuidar do gatinho, foi até mais fácil, né? O gatinho veio com a missão justamente de proteger aquela situação, de doar sua vida, né? Aquela situação, doar sua vida para que ela tivesse uma gestação e um desenvolvimento da criança feliz e saudável, sem nenhuma crise. Então, assim, os animais têm as suas missões também, têm os seus casos, né, suas situações por amor, né? Eles escolhem vir ajudar as pessoas, escolhem vir doar sua vida por nós, né, pelos tutores e pela família. Então, isso também é uma maneira, né, de evolução e também é uma maneira que muitas vezes leva o sofrimento deles. Tá? Eu nem pus ainda o slide dele, depois eu preciso pôr esse gatinho, da gatinha. Então, ninguém vive desamparado, né? Então, a gente vê no livro Ação e Reação, né, a seguinte frase: ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo todo. Né? Então, nenhuma situação é por acaso, nenhuma situação de sofrimento, de dor, é por nada. Né? Tudo tem a sua razão, tudo tem seu motivo, tudo tem a sua causa. Pode passar. Né? Então, enfim, vamos passar mais um. Pode passar mais um. Qual a verdadeira importância do tutor para os seus animais? Né? Qual que é a nossa responsabilidade? Então, a gente tem a responsabilidade física, né, de dar saúde material, da casa, comida, água, tratamento veterinário, né, cuidados básicos do animal, manter saudável, manter ele limpo, manter feliz. Né? Pode passar mais uma. Tem a nossa parte também psicológica, né, que a gente também tem que dar uma saúde emocional para eles. Então, muitas vezes o pessoal fala, o cachorro, ele é um antidepressivo. O cachorro, ele ajuda na pessoa que está sozinha. Então, assim, é complicado a gente pensar neles como se fosse só um remédio, né? Eles também têm a necessidade deles emocional. A gente não pode usar deles quando a gente quer e quando eles precisam da gente ou quando eles querem a gente não, se a gente não quiser, não participar, né? Então é muito fácil a gente abusar deles, né, emocionalmente. A gente usa eles, dá atenção para eles quando a gente quer. Quando a gente tem outra coisa melhor para fazer, a gente larga eles, né? Então isso é muito complicado. Então, os animais sofrem influências emocionais muito grandes. Além dessa parte que a gente está falando, a convivência que a gente tem com eles pode mudar muito a situação deles de saúde. Então, através da exteriorização de nossas emoções por gestos, atitudes, tom de voz e outros pequenos sinais que são capazes de identificar, alteramos o comportamento e, em consequência, a saúde dos animais. Pode passar mais um. Então, por exemplo, se tem uma família, todo mundo briga, todo mundo grita, todo mundo xinga, como é que vai ser o animal? Vai ser um animal assustado, vai ter medo. Então, muitas vezes ele vai ter incontinência urinária, ou ele vai ser agressivo, ou ele vai ficar agitado, né? Às vezes vai se esconder. Se é um lugar que, por exemplo, se a pessoa dá bastante atenção,
trata ele com mimo, né? De repente, nasce uma criança, aí abandona o cachorro lá e não dá mais atenção. O que ele vai fazer? Vai fazer coisas para chamar atenção, vai se morder, vai se coçar, vai ficar se automutilando, né? Então, assim, para nós, eles são membros da família muitas vezes, mas para eles, nós somos tudo, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Pode passar. Então, às vezes a gente leva eles para passear, né, uma vez por dia. Vai, ele fica o dia inteiro esperando para passear. Aí um dia, porque você está com uma roupa mais limpa, você não quer levar ele para passear, né? Porque ele vai te sujar. Não é isso, ele não entende isso. Ele pensa que está sendo castigado, né? Pode passar mais um. Então, assim, ele fica o dia inteiro, o único motivo da alegria durante o dia é você levar ele para passear. E você não leva ele para passear, ele vai ficar frustrado, vai ficar triste, né? Então, assim, a gente ainda vai ter animais medrosos, raivosos, numa família onde todo mundo grita. Animais carentes, onde eles são ignorados, né? Sua necessidade de atenção acaba sendo ignorada. Quando tem um exagero de atenção e uma diminuição repentina, eles acabam ficando doentes, às vezes até com continência urinária por medo, ou então por alegria. E eles acabam ficando impacientes, arrancando os pelos por ansiedade. A gente vê muito pássaro, né? E acaba se arrancando todas as penas, ou porque a casa fica muito agitada, muito barulho, ou porque se dava muita atenção, deixava ele solto, brincando, de repente se prende, né? Ou às vezes até mesmo o tutor, quando morre e dava atenção para eles, eles acabam passando por uma pessoa que não dá atenção, eles ficam se arrancando muitas penas, né? Assim, ficam até pelados. Então, assim, a gente influencia muito, né, a parte psicológica dos animais. Pode passar. Então, assim, é muito importante a gente dar atenção, a gente levar para passear, a gente cumprir sempre uma rotina com eles, né? E para eles, a alegria deles é estar com a gente, né? Então, essa que é a alegria da maioria dos animais. Pode passar. Eles ficam o dia inteiro esperando, o dia inteiro aguardando, né? E qual mais a responsabilidade nossa? A gente também tem a responsabilidade sobre a saúde espiritual deles. A gente vai no bar, bebe, enche a cara, vem cheio de obsessor e de energia ruim e pega o animal no colo. É claro que a gente vai estar emanando um monte de energia ruim para eles e aquilo vai estar influenciando eles, né? Você pega, você briga, xinga, é violento, é nervoso e tem um passarinho dentro de casa. E o passarinho, coitado, você não abre nem a janela para ele tomar um ar, né? Para sair um pouco daquela atmosfera que você cria, né? Vai acabar caindo morto, né? Então, a gente tem muita responsabilidade em relação a isso, né? Pode passar. Aquilo que a gente falou. Ah, eu tenho uma mágoa da minha família, então eu tenho problema cardíaco na válvula direita. Aí o passarinho e o cachorro tem no mesmo lugar. Por quê? Porque você fica com ele o dia inteiro no colo, passando aquela energia de tristeza, de mágoa. Pode passar para frente. E você vai irradiando aquilo para o seu bichinho, né? E o que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode fazer nessa parte. Na parte física, a gente leva no veterinário, a gente muda nossos hábitos físicos. Na parte psicológica, a gente dá mais atenção, a gente procura, né, colocar o animal como membro da família, mas como o animal, não como o humano, né? E no socorro espiritual, o que a gente pode fazer? Então, no socorro espiritual aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem mesmo desprezar aqueles de natureza mediúnica, que aplica a seu próprio favor, né? Então, esse é o livro Conduta Espírita, o André Luiz falando, né? Então, assim, o André Luiz falando, né, que se use os, os, os meios terapêuticos de natureza mediúnica em favor dos animais, né? Tem muita gente falando que não se é para usar, né? Então, eles querem ser maior do que o André Luiz. É dureza, né? Vamos passar para frente. O Herculano Pires também fala que o animal também tomou passe, ficou bem. Então, o que a gente pode usar de ferramenta espiritual para ajudar nessa parte, né? Tanto a gente, quanto os animais, quanto os espíritos obsessores que estiverem na casa, tanto os espíritos que estiverem na casa também perdidos. Então, o que a gente pode fazer? Pode passar para frente. A gente pode fazer, principalmente, né? Em casa, o evangelho no lar. Então, junta pessoas da casa, os animais da casa. Muitas vezes as pessoas pegam até os vasinhos de planta e põem junto. Põe um copinho de água para cada um,
faz uma oração, faz uma leitura, faz um comentário da leitura, faz mais uma oração, depois cada um bebe a sua aguinha, e nisso você abre um portal, uma porta, uma janela, para que os bons espíritos venham, limpem a casa de todo mundo, né? Limpe o coração de todos, limpe aquele flúvio, aquela sujeirada toda que a gente cria dos nossos próprios pensamentos, e aquilo que a gente traz, e aquilo que a gente recebe, né? Então, isso é extremamente importante, né? É um dos melhores meios da gente manter a nossa casa e os animais saudáveis. Pode passar. Aí, junto com o Evangelho no Lar, a gente também se usa da água fluidificada, que pode ser tanto no dia do Evangelho, quanto também se levar no centro, né, e trazer para os animaizinhos. Então, quando você for no seu centro espírita, mesmo que ele não atenda animais, pede e fala assim: olha, eu queria que fluidificasse essa água para o meu cachorrinho. Eu duvido que alguém vai se negar a fluidificar. Né? Se negar a fluidificar, é sinal que não tem a caridade no coração. Né? Se negar a dar água para o animal, ou para qualquer pessoa, para qualquer ser, né? Então é muito, muito triste. Pode passar. E temos também, né, o que a gente costuma usar o passe, né? E muitas vezes as pessoas indicam fazer passe só no centro espírita, né? Mas eu acredito que se você tiver o coração bom e tiver boa intenção, não tem problema nenhum, né? Se você souber como fazer o passe, ou fazer o reiki, ou fazer o jorei, ou fazer né, a mentalização, ou fazer uma oração, né? A gente tem uma cliente nossa, uma cliente nossa que ela é evangélica. E ela pede para a gente rezar pelo coelhinho dela, e ela também reza pelo coelhinho dela. E ela sabe que a gente reza lá no centro. E o coelhinho dela, graças a Deus, ela fala que teve um milagre, né? Que teve ele tinha problema renal e melhorou bastante, ficou bem. E ela vai no culto e ela dá um depoimento e fala assim: olha, nós rezamos e ele ficou bem, né? E foi uma graça de Deus, enfim. Então, ela também participa lá do nosso trabalho, de um jeito ou de outro, né? Todo mundo junto pelo bem dos animais. Pode passar. E é isso que é importante, né? A boa vontade, o amor. E o que a gente tem que entender? Que o animal não vai sozinho receber o passe no centro espírita, né? Pode passar. Ele vai com a família, pode passar mais um. E muitas vezes vai com os espíritos obsessores junto, e os espíritos também que são favoráveis àquela família também vão juntos ajudar. É que a gente vê o Herculano Pires falando sobre o passe. Ele fala no livro Mediunidade Zoológica, não, no livro Mediunidade, capítulo 11, Mediunidade Zoológica. Ele fala assim: tivemos experiência com uma cachorrinha pequinês desenganada pelo veterinário. Então, você imagina, se estava desenganada pelo veterinário, já devia estar quase morta. Com os passes recebidos durante a noite, amanheceu restabelecida. Você vê, ela recebeu passes durante a noite. Quantos passes uma pessoa pode dar no cachorro durante a noite? Mesmo que ficasse a noite inteira, né? Amanheceu restabelecida. O veterinário assustou-se com seu estranho poder de recuperação. Então, Herculano Pires, que é uma pessoa extremamente rígida, né? Acredita que o passe para os animais é favorável, né? E, então, assim, a gente tem que levar em consideração justamente eles, o Chico Xavier, o Herculano, o André Luiz, né? Tem que pensar sempre naqueles que são maior do que nós. Pode passar. A gente vê também, né, no livro Mediunidade de Coração, o Carlos Bacelli falando do Chico, né? Pode passar mais um. Que o Chico Xavier acharam um gato que estava envenenado, ou envenenado, que tinha comido uma aranha, e que o Chico pediu para o gato ficar quietinho, que ele ia dar um passe, e o gatinho se recuperou, e até depois virou um grande amigo do Chico, né? Então, o Chico também, né, falando a favor do passe e mostrando como é eficiente o passe. E além, né, dos animais de estimação, o que a gente tem que pensar? Né? A gente tem que pensar que nós também não somos só tutores dos bichos de estimação e daqueles que convivem com a gente. A nossa espécie humana é tutor de todos os moradores do planeta Terra, né? Porque Deus, vamos dizer assim, na situação atual, nós que temos maior capacidade, né, para poder dirigir, comandar e interferir na vida dos outros seres, né? Então, a nossa responsabilidade em relação aos outros seres é muito grande, tanto dos animais, quanto das plantas, quanto da própria natureza e do próprio planeta, né?
Então, nós somos o tutor do nosso planeta. Pode passar mais um. E a gente tem que se colocar na situação de tutor mesmo, né? Porque hoje, qual é a situação que a gente tem? A gente tem uma situação de explorador, de algoz, de obsessor do planeta, né? Então, o que a gente vê? O André Luiz falando no livro Evangelho no Ambiente Rural, no capítulo 42, no livro Os Mensageiros. Cooperemos no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente aos nossos débitos para com a natureza maternal. Ajudemos-los a compreender para que se organize numa nova era. Auxiliemos-los a amar a terra antes de explorá-la, no sentido inferior. A valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o abatedouro, o matador, será convertido em local de cooperação. Então, o que ele fala? Para a gente se utilizar dos animais como cooperadores, né? Então, por exemplo, você usar eles numa terapia, por exemplo, terapia com animais. Eles são os terapeutas junto com os humanos, né? Eles ajudam, por exemplo, a detectar cânceres, né? Pelo olfato, pelo faro, né? Então, eles são trabalhadores igual aos humanos, junto com os humanos, né? E nunca serem ferramentas, nem serem ferramentas, nem serem objetos, né? É isso que a gente tem que começar a colocar na cabeça da gente. Pode passar mais um. E a nossa responsabilidade em relação a eles é enorme. Aqui a gente vê o Albert Schweitzer, ele é o Prêmio Nobel da Paz. Ele era um músico, né, que tinha muito dinheiro, e ele estudou medicina porque ele achou que não estava contribuindo para o mundo, né, então ele quis contribuir mais para o mundo, ele estudou medicina, ele foi para a África, ele pegou um galinheiro, e de um galinheiro ele fez um hospital. Ele fez um hospital que ele atendia tanto humanos quanto os animais, né? E ele foi Prêmio Nobel da Paz em 1952. E ele fala: não permitas que ninguém negligencie, não permitas que ninguém negligencie o peso da sua responsabilidade. Enquanto tantos animais continuarem a ser maltratados, enquanto o lamento dos animais sedentos nos vagões de carga não sejam emudecidos, enquanto prevalecer tanta brutalidade em nossos matadouros, todos seremos culpados. Tudo que tem vida tem valor como um ser vivo, como uma manifestação do mistério da vida. Então, assim, importante a gente se informar, a gente ver documentários, ver como que são criados os animais, ver como que os animais são de produção de fazendas, né, como que eles vivem, porque quem financia tudo isso é a gente comprando os ovos, comprando carne, comprando couro, comprando remédios e cosméticos que são testados em animais, todo esse sofrimento que eles passam, a gente pode, a gente participa, né? E se a gente sabe como as coisas funcionam, a gente pode escolher participar ou não com consciência. Pode passar mais um. Então, a gente não pode negligenciar essa nossa responsabilidade, né? Então, o mais importante de tudo que eu vou falar hoje é justamente isso. Todo o sofrimento, toda a dor, toda a tristeza e angústia que os animais passam, a gente pode colaborar para diminuir. Então, a gente tem que se informar. Você não quer participar da dor e sofrimento de um coelho que passa por testes. Você não quer participar da dor e sofrimento que o ratinho passa por teste, que o beagle passa por teste. Então, vai se informar, lê no rótulo, procura pesquisar nas ONGs. Na internet, hoje em dia, se acha tudo. Os cosméticos que não são usados são testados em animais. Produtos de limpeza que não é testado em animais. Né? Produtos que não passam por teste em animais. Então, você já está colaborando muito. Se tem um circo, um rodeio, né, e você vê que na tua cidade está tendo aquilo, não participa, boicota. Né? Se tem um cantor que você gosta, mas ele vai no rodeio, manda mensagem para ele e fala: poxa, coisa chata, você ajudando a torturar os animais ali, né, favorecendo aquilo. Né? Procurar combater essas coisas. Se você tem vontade de ter um cachorro, não compra, vai adotar. Adota um cachorrinho que tem mais ou menos um ano, ele é um cachorro novo, vai ter uma vida inteira pela frente, você já vai pegar com ele castrado, vermifugado e vacinado, e você ainda vai ter a oportunidade de saber qual que é o tipo de tamanho e comportamento que ele vai ter. Então a pessoa fala assim: eu não vou pegar sem raça porque eu não sei que tamanho vai ficar. Um animalzinho mais ou menos com um ano já sabe o tamanho que ele vai ficar, com uns 8 meses, 9 meses, né? Então, assim, não tem desculpa para nada. Se você não quer adotar um cachorro, tem passarinho, tem calopsita, tem pomba, tem rato, tem tudo quanto é ONG, que adota tudo quanto é animal e põe para doação tudo quanto é animal, porque tem sempre tudo quanto é humano que abandona o animal, qualquer tipo de animal.
né? Então abandona cobra, abandona rato, abandona, depois das festas juninas, abandona os porquinhos da Índia, depois da Páscoa abandona os coelhos, né? Então tem para todos os gostos, né? Então isso que eu peço para vocês. Vocês vão escolher entre usar um tecido de couro ou um tecido sintético, um curvinho, alguma outra coisa. Para pensar nos bois que morreram para dar aquele couro, né? Uma bota, a seda, né? Que os casulos são cozidos vivos, os bichinhos da seda são cozidos vivos para se tirar a seda. Então isso é importante, né? Isso vocês vão estar fazendo um papel de um tutor do mundo melhor, né? Então isso que é o mais importante que eu tenho para dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E fico à disposição para as perguntas. Quer passar mais um? Pode passar que tem mais um. Tem mais um ainda também. Aqui a gente vê quanto que a gente tira, né, da vida dos outros. Aqui a gente vê uma mensagem do Emmanuel. Ele fala assim: nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos nós consideremos que os animais diversos a nos rodear a existência de seres humanos e evolução no planeta Terra são nossos irmãos menores. E são nossos irmãos menores e eles procuram em si mesmo desenvolver o princípio inteligente. Pode passar mais um. Se nós, seres humanos, já alcançamos domínios da inteligência, desenvolvendo agora as E potências intuitivas, esse ou outro? na volta, esse. Eles, os animais, estão aperfeiçoando paulativamente seus instintos, na busca da inteligência, da mesma maneira que nós, humanos, aspiramos algum dia à genitude na vida maior. Então, eles, os animais, eles procuram aspiram a ser no futuro logo homens e mulheres inteligentes e livres. Pode passar mais um. Assim sendo, nós podemos nos considerar como os irmãos mais velhos e mais experimentados dos animais. Deus otorgou ao homem a condição de proteção dos nossos irmãos mais novos, os animais. Então, aqui o mandato de amor, Chico Xavier, o Emmanuel falando. Pode passar mais um. E agora é o fim. Então, assim, a nossa responsabilidade é muito grande, tanto como irmãos mais velhos, como tutores, e como seres, né, comandantes desse planeta também, né? Então, a nossa responsabilidade é enorme, né? Espero que vocês tenham gostado e fica o convite para conhecer os nossos trabalhos. Aqui a gente tem, né, o papelzinho do nosso trabalho. Quem quiser conhecer, ficam todos convidados. Quem quiser fazer pergunta. Vamos abrir o microfone, vamos aproveitar. Doutor Ricardo, vamos fazer as perguntas. Que ódio, que ótimo. Opa, quem é que está com o microfone ligado e fala? Deixa eu só ligar. Pera aí, só vou levar e já vem. Espera um pouquinho, vamos desligar esse microfone, quem está conversando com o filho? Senão vou ficar com susto aí. Ai, ai. Vai, Carol, Ai, ai. pergunte. Doutor Ricardo, muito obrigada pela aula, maravilhosa. Além da parte didática, ela é puro amor. Ela me... Travou, Carol. Ixi, alguém travou? Está percebendo que está travado? Eu estou Oi? vendo aqui normal. Então, Carol, travou. Não, o dela deve ter travado, o O seu da Ela não. Carol. caiu. Ela caiu. É. Alguém quer perguntar? Quer aproveitar? Eliana, que você está na tela já? Eu queria perguntar ao doutor Ricardo é, se esse trabalho todo que a gente está fazendo, e quando você falou também do passe nos animais, agora que eu estou fazendo um curso de passes também, não tem problema quando a gente não está na casa espírita e poder fazer essa doação, porque eu sou reikiana e sempre fiz reiki
para animais necessitados, de amigas, os meus, né? Agora, os passes também, quando a gente faz o curso de passes para o ser humano, eles orientam que a gente não tente fazer isso sozinho em casa, com, dando passe nas pessoas, certo? Sem uma corrente, etc, etc. Com o animal não tem problema a gente aplicar o passe. Então, mesmo que a gente não esteja num grupo de corrente mediúnica, Então, eu nem vou responder. Quem vai responder é o Herculano Pires. Você viu que ele fala assim: eu vi estava em casa com o animal, e ele estava desenganado. Demos o passe durante a noite. à Então, assim, ele noite, mesmo está falando que deu o passe na casa dele e que não teve problema nenhum, o animal ficou maravilhoso. Então, assim, eu acredito, eu já ouvi muita gente falar que não se deve dar passe em casa, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas eu nunca vi ter nenhum problema, né? olha, E doutor também eu Ricardo, acho que, assim, não, a pode boa terminar, por vontade favor. vale, e o amor vale por mais do que tudo, né? Concordo, concordo, porque, por exemplo, o Você vê, se o reiki, Herculano Pires está falando que ele deu o passe, né? pois é, Então, o reiki eu sempre fiz assim, sem ter muita exigência de local, essas coisas, né? E agora, o passe, para mim, significa assim, uma coisa de uma grandiosidade muito maior, porque envolve toda a espiritualidade junto. O reiki também tem, mas o passe tem uma ligação maior. Então, é como o senhor falou, se a gente tem o amor e a vontade de ajudar, olha, sinceramente, eu acho que em qualquer lugar, Jesus andava por tudo quanto é lugar, quando tinha que ajudar, ele ajudava mesmo, não ajudava. ajudava, né? Onde Obrigada, precisava, né? doutor. Imagina. Carol? Desculpe, mas o meu tablet teve um colapso cardíaco aqui, aí agora ele voltou. Doutor Ricardo, agradecendo pela aula maravilhosa, pelo amor que foi transmitido e nos ensinou assim o instrumental de amar ainda mais os animais. Eu gostaria de três coisinhas. Primeiro que quando a minha cachorrinha, que desencarnou em março, ela estava comigo, eu dava o passe nela aqui em casa, fazia o evangelho, dava o passe nela, e foi muito bom. Segunda coisa, eu adotei agora uma cachorrinha que foi resgatada a 160 quilômetros daqui de São Paulo, machucada à beira da estrada, ela veio parar na minha casa e ela é o amor da minha vida agora. Faz um mês eu estou apaixonada. Terceira coisa, doutor, eu gostaria de visitar a sua obra lá na Rua Serra de Botucatu, que é aqui perto de casa. Eu queria saber quais os Então, dias que o, tem o atendimento dos animais. domingo passado já teve, né? Então, o próximo domingo não tem, no dia, acho que dia 15, né? Dia 15 já tem de novo. Não o próximo domingo, o outro. E é cada 15 dias a gente tem o trabalho, das 10 da manhã até meio-dia. Aí o dia que quiser vir, é tranquilo. Qualquer coisa também, se tiver dúvida, manda mensagem para a gente. A gente tem o WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo quanto é coisa. E pode mandar mensagem, a gente vai passando os horários certinhos, os dias. Tá. Ok, Tá? obrigada, Mas o doutor. próximo Muito domingo não, obrigada. mas o outro já tem. Dia 15, beleza. Obrigada, É doutor. isso. Nada, imagina. Mais alguém? Vamos aproveitar, pessoal. João, Opa, pode perguntar, Roberta. eu queria o endereço também. Eu Ah, tem, não. eu pus no grupo já. Tá bom, então. Obrigada pela aula maravilhosa. Muito bom. Obrigado a vocês. Mais alguém? Vamos aproveitar o doutor Ricardo. Eu vou fazer O uma senhor está visita para com. você, Ricardo. Como eu já estou tranquilo de domingo, eu vou fazer. Então, Ah, dia então vai sim. 15 dias, Mas eu vou isso que eu lá ia te falar, conhecer. sabe?
Uhum. Eu já fui expulso umas 2 vezes do É tal trabalho, coisa, né? A assim. gente começa a trabalhar para Jesus, ele começa a se destacar, a gente vê como tem, né, É, esses... mas eu vou te falar, a gente tem que ser fiel a quem trabalha com a gente o dia inteiro. Eu aposto com você que você tem todos os espíritos que trabalham com você, ajudando a trabalhar com os animais, ajudando a fazer cirurgia, ajudando a atender, te intuindo, te ajudando. É esse que a gente tem que ser fiel. Porque Uhum. eles estão trabalhando com a gente todo dia. Eles estão ajudando, estão protegendo. No dia que você está dando passe, ele está lá do teu lado. No dia que você está conversando com uma pessoa que precisa de ajuda, ele está lá te ajudando, né, te orientando para você ajudar aquela pessoa. Então, esses que a Uhum. gente tem que ser fiel, que esses nunca vai abandonar a gente. É verdade. Agora, os humanos é casa transitória. A vida da gente vem um, passa, vai embora, a gente aprende com eles aprendem com a gente e segue o caminho deles. E Muitas segue. vezes a gente ajuda, né, consegue ajudar, aí a pessoa fica bem e vai embora. Mas a gente tem que dar graças a Deus que a gente consegue ajudar, né? E é assim mesmo, é casa transitória, eu falo. É A verdade. vida da gente é uma casa transitória. Vem as pessoas, vão as pessoas, a gente vai nos lugares, faz as coisas que tem que fazer e segue o caminho, né? E é assim que tem que ser. Com A certeza. gente aprende um pouquinho em cada lugar. Opa, verdade. Então, vou fazer o convite que eu fazia para o chefe, vou fazer para ir na sua casa, né? A cada 15 dias, eu passo para você o nome das pessoas, aquelas pessoas que quiserem. Aí eu acompanho ele, levo uma 2 pessoas por Sim, cada 15 dias, para eles acompanhar o trabalho de vocês. Eu vou colocar no grupo, para muito que eles bom. quiserem, né? Como é que é a cada 15 Uhum. dias, a gente, umas 2 pessoas tá bom. Eu e mais uma, para não tumultuar seu trabalho de vocês também lá, Não tem problema, vamos sim. né? São muito bem-vindos, Uhum. sim, com certeza. Eu me Eu candidato irei, São para o com dia todos bem-vindos. 15. certeza. Aham, aí, tá vendo? Já vai eu e a Carol no dia 15. Pronto, já tá certo. Que Eu bom, também. vamos sim, Eu, E quem vamos sim. quiser ir, Então, eu e vou outra deixar. coisa, vocês estavam falando de fazer o trabalho online, né? Quando teve a gente não parou nunca de fazer o trabalho nosso com os animais. Quando teve a pandemia, a gente ficou trabalhando online. E aí a gente fazia uma reunião, que nem a gente está fazendo agora, né? Só que pelo WhatsApp e fazia cada médium na sua casa, né? E fazia a reunião e ligava para casa das pessoas para dar o passe à distância nos animais das pessoas. As pessoas põiam na frente da câmera e a gente fazia o passe à distância, né? Que E funcionava legal. bastante também, Funciona. né? Uhum. Ajudava bastante. Nós ficamos na pandemia trabalhando assim. Aí depois que foi voltando, né, o presencial. Mas nós ficamos acho que um bom tempo assim. E Uhum. funciona muito bem também. Quer fazer uma pergunta, Marity? A Marity é bem querida da gente, a doutora Marity. Ela fez uma visita para a gente no CEF há 2 semanas, quando eu estava lá ainda. E, e agora a gente vai abusar do Ricardo. Não, pode contar com a gente para tudo. Uhum. Agora eu quero ir Pode no do contar. Ricardo também, professor. Olha, Eu também quero ir. lógico, a gente No vai. Ricardo. Eu vou colocar lá no Tá? grupo, a gente vai fazer vai fazer uma tabelinha a cada 15 dias, que passa por Isso. Ricardo para ele ficar ciente quem é que ele vai fazer as visitas. É, Aí eu vou e o estar É bom conversando. que Ricardo, aí e o Ricardo a eu gente queria já lhe fica elogiar, preparado. viu, Ricardo? Dizer a você que eu admiro muito você, tá? Seu trabalho muito lindo das cirurgias, os livros, maravilhoso. A gente só tem que agradecer, viu? Todo esse Eu trabalho bonito que você faz aí com o professor João, que também faz esse trabalho maravilhoso do curso. Porque o meu sonho, eu não sei se eu ainda vou conseguir ver ainda nessa encarnação, mas meu sonho é ver todas as portas de matadouros fechadas. Esse é meu grande sonho. Eu acho que a paz no mundo só vai chegar nessa hora, quando todos os matadores estiverem fechados. É verdade, né? É um sonho para todos nós Exatamente. também. É. Karine, pode perguntar? Oi, boa noite. Na verdade, não é uma pergunta, é só um depoimento de. Eu vi, na verdade, uma reportagem quando o Ricardo estava falando do amor incondicional do bicho por nós também, né? Eu vi recentemente uma reportagem de um cachorro, acho que foi no interior do sul, que o dono morreu no hospital.
ele, na verdade, ele foi levado pela ambulância, o cachorro foi seguindo o interior, né, que o cachorro fica solto, e ele ficou na porta do hospital e o tutor acabou falecendo, a família pegou o cachorro de volta, os filhos e tal, ele não ficava em casa de jeito nenhum, ele voltava, ele sempre fugia para a porta do hospital. E passaram assim muito tempo e não tinha jeito, ele fugia até que os filhos falaram, deixa, né? O que que a gente pode fazer? E meio que o hospital, os médicos, os funcionários acabaram meio que adotando ele. Ensinaram, olha, aqui você pode ir, aqui você não pode, mas eu achei interessante, óbvio, também me toquei, né? Eu falei, nossa, gente, olha como pode, né? Uma ligação O tão amor, né? forte assim. E dó também do cachorro, né? Tadinho, assim, esperando lá pelo dono e não sai de lá de jeito nenhum. Aí Mas, mostra mas realmente o amor deles, né, por nós também. você vê. Mas A gente fala muito que as acontece pessoas ficam isso, chateadas, Ricardo. ficam tristes porque o animalzinho morreu. Mas quando o tutor morre, tem muito animal que fica muito Né? chateado, muito triste. A E fica gente pega, às vezes, doente jabuti, também. papagaia, né? É, Que para de comer, que para de tomar água, que se entrega, né? Então, o sofrimento e a saudade é para os dois lados. sim. É A verdade. gente brinca que hoje em dia os cachorros ficam com tanta saudade, quando desencarna, fica com tanta saudade dos humanos, fica enchendo o saco dos espíritos para voltar para visitar. Aí dá uma semana que o cachorro desencarnou, a pessoa já começa a ver o cachorro dentro de casa de novo. Ele fica latindo, fica uivando, fica atormentando o espírito para voltar para visitar os humanos. E é verdade. A gente vê, às vezes, o animalzinho desencarnou, dá uma semana e já está a pessoa percebendo, sonhando, vendo o cachorro andar dentro de casa de novo, né? Porque eles têm muita saudade dos humanos também agora. É uma relação totalmente diferente, né? Antigamente Carol? ficava só no quintal, né? É Isolado. verdade, Ricardo, fica só no quintal Uhum. mesmo. Eu Carol, você só tem que... queria, Pode eu falar, Carol. só queria lembrar aquele filme, né, do Richard Gere com o cachorrinho, que eu esqueci o nome do cachorrinho. Aquele lá, aquele filme dá para chorar desde o letreiro inicial até quando acaba, porque é lindo demais. Eu nunca vi um negócio tão bonito na vida. Então aquele é o exemplo. O cineasta conseguiu retratar bem a fidelidade e o amor do animal pelo tutor. E aquilo é uma história real. É, verdade. Mais alguém? inclusive, só comentando sobre o Hachiko, né, que é esse Aham. cachorrinho no Japão, ele ficou mais de 8, 9 anos esperando o dono na pracinha, né, que é a pracinha que dava para a entrada do metrô, né, da linha de trem, onde ele esperava o dono, né, e fizeram, fizeram uma estátua em homenagem a ele. As pessoas fazem a visitação à estátua, é meio que até um local de visitação dos turistas, porque o animal morreu esperando o dono, ele não aceitou voltar. Diz que os familiares no início tentaram levar eles para casa, e não conseguiram. Ele continuou esperando. Então, as pessoas do metrô é que davam comida e água. Ele esperou até o dia de morrer lá. E tem uma estátua em homenagem a eles hoje, no mesmo local onde ele esperava. Obrigado, é verdade, Mari. Mais alguém? Estamos chegando no final. Eu, João. Opa, Soninha, pode falar. Doutor Ricardo, parabéns, e obra maravilhosa. Amei. Então, o senhor falou sobre o cachorro dormir no quintal, né? Quando eu cheguei aqui na Austrália, 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás, a Mingau, a nossa labradora, da minha filha, né? Ela tinha casinha, meu genro fez uma casa com cerquinha assim no quintal, maravilhosa. Aí eu cheguei e falei, escuta, com tanto espaço que tem essa casa, por que que essa cachorra está dormindo aí no quintal? Aí abriu, foi no verão. Aí a cachorra entrou, foi na área de serviço. Tem uma área de serviço bonita, pôs a casinha, pôs a cerquinha para não pular. Aí da área de serviço ela já subiu, já veio para a sala. Aí da sala ela já subiu para andar de cima. Já Bom, vai pro quarto. resumindo, agora cada dia ela dorme num quarto. Um dia ela dorme com a minha neta, ela vai e fica com a minha neta lá no quarto dela. Aí de manhã ela vem pro meu quarto. Eu acordo 7h30, quando é E 15 dorme um para as pouco 8, ela mais pula. tarde.
Ela pula na minha cama e fica É, lambendo o meu rosto. Mas por quê? tá Porque a acordando. minha filha dá comida para ela, 7 horas. Aí ela sobe, vem para o meu quarto, pula na minha cama, lambe o meu rosto para me dar o quê para ela? Cenoura, que ela adora. É, vai Todo acordar para pedir dia, alguma coisa. todo dia. É, Então, foi maravilhoso, viu? Ela já está com tá 4 brincando. aninhos. Você chegou aí, Maravilhosa. Eles são você chegou aí para maravilhosos. Os animais hoje revolucionar, né, Soninha? Para mudar o hábito têm dela. Ó, oportunidade, né? e falando sobre o passe, eu dou passe nela. E não é só nela, né? Nos cachorros das pessoas que moram aqui perto. Vem aqui, eu dou passe. Faço a minha prece, Ah, né, chamo os mentores, nesse e sentido, pensamento em Jesus e mando ver. não, nesse sentido, Olha, eu acho que o passe em humanos, acho que é mais complicado. Então, eu não recomendo para dar em casa, porque muitas vezes a gente não sabe que situação que aquela pessoa está, né? Sim, sim. Mas os animais, eles são tão Tranquilo. protegidos e tão tranquilos, né? Eu acho que não tem problema nenhum. olha, eu vou Não tem. falar um negócio que o Ricardo comentou e me tocou fundo. Realmente, nós temos que dar mais atenção àqueles espíritos que estão conosco 24 horas. Toda vez que eu entro no centro cirúrgico, Ricardo, no dia anterior, preparo, vou lá no centro cirúrgico, peço já proteção para todo o plano espiritual que vai estar comigo durante a cirurgia. Sempre fiz isso, sabe? E quando estou atendendo, vê um caso assim meio complicado, eu peço intuição, o que fazer, né? Então, você tem toda a razão. Nós temos que dar mais atenção com aquelas pessoas que estão, aquelas pessoas, os espíritos que estão conosco o tempo todo Segura e nossas buchas, né? que segura nossas buchas, com certeza, Ricardo, em todo sentido, não só porque nós somos veterinários, mas qualquer situação, né? Qualquer pessoa tem sempre os seus anjos, tem No os seus... centro também, Sim, na hora que, né, mesmo protegendo a gente, né? Toda isso, hora. isso, Eles que exatamente. são nossos amigos verdadeiros. É verdade, viu? Você tem toda a razão. E é isso mesmo. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Então, já que não tem ninguém, eu vou pedir, fica conosco, Ricardo, ainda. Vou pedir para a nossa querida Carol fazer a nossa prece de encerramento em nome de todos nós e fazer as vibrações, Carol, por gentileza. Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade do estudo, agradecendo a todas as orientações que foram transmitidas nesta aula através do Dr. Ricardo Capuano. Vamos juntar tudo aquilo que é de melhor em nós, em nossos corações, e vamos vibrar. Muito amor. Esse amor se transforma num coração azul brilhante que sobe ao universo e leva a paz a todos os mundos, leva a paz ao nosso planeta Terra. Essa luz azul é derramada por todos os países, povos, nações, onde haja sofrimento de qualquer ordem, por guerras, por catástrofes naturais, onde haja fome, frio, desabrigo, desalento, desesperança. Que essa luz azul envolva o nosso Brasil, levando paz a todos os corações. Que essa luz azul envolva também o coração e a mente de todos os governantes mundiais, aos governantes do nosso país. Que sejam intuídos a governar sempre com justiça e sempre em favor da população. Vibramos agora por toda a natureza, tão desrespeitada, tão vilipendiada que é pelo ser humano. Vibramos pela purificação do ar que respiramos, pelas águas, pelas matas, florestas, cerrados. Vibramos por todos os animais, onde quer que eles habitem. Que eles sejam respeitados, mantidos em seus habitats naturais. Vibramos por todos os animaizinhos domésticos, especialmente aqueles que se encontram sob nossa tutela e aqueles que se encontram pelas ruas, carentes de proteção e amparo. Vibramos ainda para que seja extirpado do coração humano toda ideia de caça desportiva, toda ideia de prática desportiva que importe no sofrimento dos animais. Vibramos agora por toda a humanidade sofredora, pelos doentes do corpo ou da alma, que eles possam ser fortalecidos em sua fé, coragem
esperança e aceitação aos desígnios do Pai. Vibramos por todos os nossos irmãos em situação de rua, pela velhice e infância desamparadas, por todos os encarcerados, sejam por vícios ou aqueles que se encontram nas prisões. Vibramos por todos os profissionais de atividades essenciais, pelos médicos humanos ou veterinários, por todos os profissionais que atuam na saúde, por aqueles que trabalham na limpeza, que são policiais, que sejam amparados, protegidos em suas atividades. Vibramos por todas as religiões e filosofias que se reúnem para a prática do bem, por todas as casas espíritas. Vibramos também por todos os lares do mundo, especialmente aqueles em desarmonia, pedindo a Jesus que entre em nossas casas e a sua luz harmonize e pacifica todos os ambientes. Vibramos pelos nossos parentes e amigos, por aqueles que se dizem nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. A todos aqueles que de alguma forma magoamos, pedimos perdão e nos propomos a perdoar também aqueles que nos magoaram. Vibramos por todos os desencarnados, por sua amorosa acolhida na espiritualidade, vibrando pelo umbral, pelas trevas, pelo vale dos suicidas. Que os missionários de Nossa Mãe Maria possam percorrer esses locais, resgatando aqueles que já aceitaram a luz do Mestre Jesus. E aqueles que não conseguem vê-la, que possam, num momento muito breve, aceitar essa luz e a ajuda que lhes é oferecida. Nesse momento, pedimos humildemente uma vibração para cada um de nós, para que se cumpra em nós a vontade do Pai, tenhamos sustentação, amparo, saúde, equilíbrio do corpo, do espírito. Pedimos uma vibração para todos os nomes dos animaizinhos e seus tutores, incluídos no grupo de WhatsApp, pedindo ainda a fluidificação das águas, dos tutores e dos animaizinhos. Que lá sejam colocadas as energias e os medicamentos necessários ao equilíbrio físico, mental e espiritual de cada um de nós. E pedindo licença para encerrar esta aula da noite de hoje, vamos nos despedindo com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação que surge em nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal, ainda que ainda reside em nós mesmos. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, boa noite. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Posso passar essa aula para eles? Pode, fica à vontade. Obrigado, Ricardo. Manda para mim os horários direitinho, escreve para mim a cada 15 dias. Então vai ser no próximo, não domingo agora, o outro domingo, é das 10 a Meio-dia. 10 a meio-dia. Tá certo. Isso. Quanto tempo chegar antes? Uns 40 minutos antes já dá tempo. Tá bom. Tá certo, a gente vai sim. Mas aí a gente vai combinando. Tá certo, vamos combinando sim, Ricardo. Muito obrigado por tudo e tenha uma excelente semana. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite.